Descobri ainda outra situação absurda debaixo do sol. Ou, na tradução, descobri ainda a vaidade debaixo do sol. Havia um homem totalmente solitário. Eu vou ler o que está ali, que eu acho que fica melhor. Então, há um que é só, não tendo parente, nem filho, nem irmão, e contudo, de todo o seu trabalho, não há fim. Eu vou preferir ler então essa aqui, que a tradução aqui está mais clara. Havia um homem totalmente solitário, não tinha filho, nem irmão, trabalhava sem parar, contudo seus olhos não se satisfaziam com a sua riqueza. Ele sequer perguntava, para quem estou trabalhando tanto? E por que razão deixo de me divertir? Isso também é absurdo. É um trabalho por demais ingrato. É melhor ter companhia do que estar sozinho, porque maior é a recompensa do trabalho de duas pessoas. Se um cair, o amigo pode ajudá-lo a levantar-se. Mas pobre do homem que cai e não tem quem o ajude a levantar-se. E se dois dormirem juntos, vão manter-se aquecidos. Como, porém, manter-se aquecido sozinho? Um homem sozinho pode vencer, mas dois conseguem defender-se. Um homem sozinho pode ser vencido, mas dois conseguem defender-se. Um cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. Amém? Muito obrigado, Pai, pela Tua palavra, por toda a claridade, por todo o entendimento que ela traz para o nosso coração. Muito obrigado, Senhor. Que o Senhor contemple com perspicácia, que o Senhor possa perscrutar o nosso coração, que nós possamos desejar isso também, que a palavra do Senhor possa entrar bem fundo no coração da gente e plantar sementes poderosas que nos abençoem, sementes que nos frutifique, que nos faça frutificar, que nos levante, que nos edifique. Como é bom a palavra do Senhor e como ela é atual, Senhor, como ela é moderna, como ela é contemporânea, que o Senhor nos ajude na compreensão e que a Tua palavra possa produzir no nosso coração frutos poderosos, frutos eternos, que principalmente possa trazer mudança para a vida da gente. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, um cântico, popular que diz: me sinto só. Você lembra desse cântico? Me sinto só. Você se sente só? Como é que você está? Como é que está essa questão da solidão, da sua vida? Eu pergunto isso porque, basicamente, o que nós vamos falar hoje, nessa noite, nós vamos falar, basicamente, hoje, nessa noite, tem a ver com a sua vida. E tem a ver com um desejo profundo de Deus de fazer parte da sua vida, de estar com você, de preencher espaços no seu coração. Nós somos, e é muito fácil entender isso, existem necessidades dentro do nosso coração que são muito próprias das áreas daquilo que há em nós, daquilo que nós somos feitos, daquilo que nós fomos confeccionados. Quando Deus fez você, Ele não fez somente uma casca, um rostinho bonito, um corpinho sarado, um corpinho fitness, como está se falando por aí, porque os homens agora, o negócio agora é andar sarado, é malhar e tal. Eu já disse aqui que eu descobri que eu sou musculoso, que os músculos só estão concentrados nos lugares errados, Então a onda agora é essa, todo mundo andar sarado, bonito e tal. É bom isso, tem que tomar cuidado com essa questão das lesões e tudo mais, mas se a gente puder cuidar do corpo, isso é muito bom. Nós somos templo do Espírito Santo, amém? É bom cuidar do corpo. E, na verdade, a gente vive num momento que a gente precisa compreender as coisas. Você não é só feito de corpo, não é só matéria, existe uma alma dentro de você. Você se ressente, se magoa, se entristece, se alegra, há sentimentos dentro de você, Existe uma psique. Nós temos irmãos aqui que estão estudando psicologia, Marcinha, Leandro, são pessoas que estão atuando já, servindo até nessa área de uma certa forma, e
eles entendem disso melhor do que eu. Existe uma área dentro de você onde reside a sua inteligência, o seu intelecto, as suas emoções, seus sentimentos, sua vontade. E essa parte também sofre às vezes. A gente entende perfeitamente, né, quando uma pessoa tropeça, igual eu esses dias, machuquei o dedão, está aqui meio machucado ainda, foi uma dor, fui na lua e voltei sem pagar passagem. Pense numa viagem boa. Nossa, subi lá, eu fui no terceiro céu, quase falei com Jesus e voltei. Né? A dor foi tão grande, Viviane estava comigo, viu toda a situação. E, na verdade, a gente tem uma alma também que pode ser ferida da mesma forma. Então, existem problemas que são do corpo, a gente entende perfeitamente quando uma pessoa passa num lugar, tropeça, machuca, ou então quando sofre um corte, uma lesão, a gente tem que tratar isso aí e tal. Mas a alma também tem esses problemas, essas questões. A alma também pode ser ferida, a alma também pode ser machucada, e ela tem que ser tratada, ela tem que ser curada. Problemas de alma é problemas de alma. Problemas do corpo são problemas do corpo, e problemas espirituais são problemas espirituais. Um pode influenciar o outro? Pode, claro, mas cada um na sua competência. Você foi criado corpo, alma. Na verdade, você é um espírito que tem uma alma e habita em um corpo. Você sabia disso? Você é um espírito, possui uma alma e habita em um corpo. Isso é importante ficar claro. Então, existem aspectos da atuação de Deus que são exatamente no nosso espírito. Existem aspectos da atuação de Deus que são na nossa alma. E existem aspectos da atuação de Deus que são no nosso corpo. Quando a gente ouve aquelas histórias da Bíblia, de pessoas que são levadas a Jesus, como eu falei na semana passada, e aquilo fala muito da criatividade do amor. Já reparou como o amor é criativo? Como as pessoas são criativas quando elas amam? Aquele rapaz podia ter sido deixado de lado, voltar, aqueles amigos podiam voltar para trás, mas eles encontraram uma solução criativa para ajudar aquele rapaz. Eles abriram o telhado da casa, desceram aquele paralítico por meio daquele telhado e conseguiram colocá-lo diante de Jesus. Por quê? Isso fala para nós da criatividade do amor. O amor sempre encontra uma forma de ajudar. O amor nunca desiste. A Bíblia fala que o amor, ele não se ufana, não se envaidece, não, né, ele não se ensoberbece. Então, ele é persistente, ele cria meios, ele dá jeitos. E então, aqueles homens, porque gostavam muito daquele amigo, você já teve experiências assim? Você já pediu alguma coisa a alguém que gosta muito de você, mas o que você pediu não é algo fácil de fazer, não era fácil daquela pessoa conseguir realizar. Talvez a pessoa teve muitas dificuldades para fazer, mas porque ela gosta tanto de você, ela tem um carinho tão grande por você, ela se virou, como diz o outro, né, se virou nos 30 e de repente conseguiu fazer aquilo que você pediu. E a pessoa ainda diz assim, porque é para você, eu vou fazer, porque se fosse outra pessoa eu não faria. Você já ouviu isso de alguém? Né? Não é legal a gente ouvir isso de alguém? Poxa, a gente se sente prestigiado, a gente se sente, né, amparado. Poxa, é uma prova de amor quando alguém faz algo para a gente que a gente percebe que é algo difícil, que é algo complicado, não foi algo tão fácil da pessoa fazer. A gente às vezes pediu em cima da hora, as circunstâncias foram muito complicadas, as dificuldades estavam ali e tudo mais, mas não tem jeito, porque a pessoa gostava tanto de você, porque ela tem um carinho por você, ela fez, ela se virou, ela deu um jeito e conseguiu atender o que você pediu. Isso é amor. Aqueles homens fizeram isso com aquele rapaz, eles deram um jeito, eles tiveram uma ideia. Eu percebo isso, que o amor, ele é criativo. O amor, ele é criativo. Como as pessoas que amam são criativas, elas inventam. Às vezes a gente vê as loucuras de amor que passa na televisão, o cara mandou escrever no céu o nome da amada, Maria com aquele avião que faz fumaça, né? Esqueci o nome daquele negócio, né? A bichelenga lá, como diz o outro, Esquadrilha da Fumaça, pronto.
Obrigado, meu irmão. Então, a pessoa manda botar um outdoor na frente da casa da pessoa e tal, então manda uma mensagem bonita, grava um vídeo, sei lá, faz qualquer coisa, porque de alguma forma, quando a gente realmente gosta de alguém, não precisa ser o amor eros, né? O amor de um homem para com uma mulher, às vezes é o amor fraternal mesmo, amor de pai para filho, de filho para pai, como o filho às vezes filhos fazem surpresas legais para os pais e tudo, porque amam e demonstram esse amor, esse carinho. Às vezes são coisas singelas, mas são verdadeiras, então tocam a gente. Então, no fundo, o que eu quero dizer é que quando a gente ama realmente alguém, a gente se sente constrangido em não poder atender, e não poder ajudar essas pessoas que de alguma forma precisam de nós. Então, Deus fez bem isso com a gente. Deus nos amou de uma forma tão grande que Ele fez a maior loucura de amor que alguém pode pensar em fazer. E qual foi essa loucura de amor? Entregar o seu próprio Filho por amor de nós. Deus nos amou de uma forma tão grande, tão maravilhosa, que Ele fez a maior loucura de amor que alguém já pode pensar. Entregar o seu Filho para morrer em nosso lugar, para que nós tivéssemos a vida que o seu Filho conquistaria através da sua morte. Isso é algo extraordinário, inimaginável. Só Deus mesmo poderia ter uma ideia tão maravilhosa, tão inteligente, tão criativa e tão amorosa como essa. Por que Ele fez isso? Porque havia um desejo de Deus, em Deus, de restaurar a sua comunhão, o seu relacionamento conosco. Deus ama comunhão, Deus ama relacionamento. Uma coisa que nós precisamos entender e deixar isso claro no nosso coração, que no reino de Deus só há soma e multiplicação, nunca divisão, nunca diminuição. A divisão nasceu no coração de Lúcifer. Divisão nasceu no coração do nosso inimigo. Ele que resolveu, ele que teve a primeira vez a ideia de se separar, de se dividir, de se afastar de Deus. A ideia nasceu no coração dele, porque no coração de Deus só há espaço para soma e multiplicação. Só há espaço para agregar, só há espaço para ajuntar. O desejo de Jesus, uma vez, quando ele chega diante de Jerusalém, uma das poucas vezes que a Bíblia fala que Jesus chora, é quando ele chega diante do túmulo de Lázaro, e ele sentiu uma profunda compaixão, tristeza, talvez nem tanto pela morte de Lázaro, porque Lázaro estava muito melhor do que ele mesmo, mas muito mais pela tristeza de Marta e Maria. Então Jesus chega ali, chora, e ele então ressuscita Lázaro. Mas houve um outro momento que a Bíblia fala, que Jesus chega diante de Jerusalém, e ele tem uma visão profética. E ele, ali, ele consegue contemplar um tempo em Jerusalém que eles não tinham entendimento, só Deus podia saber disso. E Jesus então olha para Jerusalém e ele fala, ele profere uma profecia que vai acontecer 70 anos depois, com a invasão de um rei romano que destrói Jerusalém completamente, destrói o templo completamente. E ele então, vendo toda aquela situação, quando ele chega diante de Jerusalém, quando ele vê Jerusalém, ele fala assim: Jerusalém, Jerusalém, quem dera eu pudesse ajuntar-te como a galinha ajunta os seus pintainhos, na tradução bíblica, mas na nossa tradução, os seus pintinhos, né? Quem dera eu pudesse te ajuntar, te acolher, quem dera eu pudesse te proteger como uma galinha protege os seus pintinhos. Então, o desejo de Deus é sempre esse. A Bíblia fala que na casa do Pai há muitas moradas, e não diz nem quanto, só diz que há muito, muito é muito. Por quê? E Jesus ainda disse: olha, se não tivesse, eu diria para vocês, eu iria para lá e iria preparar essas moradas. Na casa do Pai há muitas moradas. Por quê? Porque na casa do Pai é igual aquela propaganda do elevador do Rexona, sempre cabe mais um. Você lembra, né? Do seu tempo não, né? Esses dias eu entrei no elevador, quase lotado, aí eu dei aquela corridinha, um monte de jovens, pessoas mais jovens e tal, aí eu fui
caí nessa de falar, aqui é igual coração de mãe, porque a propaganda era bem essa, o cara que usava Rexona, lembra? Saía correndo, com o elevador quase fechado, ele entrava, aí Rexona, que sempre cabe mais um. Pensa na propaganda ridícula. Aí eu fui inventar de fazer isso, acho que só mais velho que eu tinha uma senhora dentro do elevador. E aí eu falei, aqui é igual Rexona, sempre cabe mais um. Aí todo mundo sério, né? Ninguém riu, aí ela... Mas ela riu porque ninguém entendeu a piada. E eu fiquei lá, eu falei, a senhora está rindo porque ninguém entendeu a piada. Ela, pois é, só eu que sei. Ai, ai. Então, o coração de Deus é assim, queridos. Sempre cabe mais alguns. Sempre cabe mais. Esse texto de hoje traz para nós uma compreensão a respeito desse aspecto do coração de Deus, e que eu queria tratar com vocês nessa noite. Descobri, ele começa dizendo, versículo 7, descobri ainda outra situação ridícula, absurda, debaixo do sol. Nós estamos ouvindo aqui o homem, até aqui, esse momento, ele só perde em sabedoria para Jesus. Nós estamos ouvindo isso de um homem, o homem mais sábio que já pisou em toda a terra, com exceção de Jesus, Salomão. E ele diz o seguinte, ele deve estar dizendo o seguinte, eu dou risada disso. Ele está falando, isso é tão absurdo, é tão ridículo, é tão louco, que eu só posso falar disso. E ele diz o seguinte, havia um homem totalmente solitário. Nós não temos ideia do que seja de fato a solidão. Uma pessoa acordar na sua cama e olhar para o lado e não ver a esposa, ou um filho, ou um marido, a solidão é algo, a pior coisa que pode existir na vida do ser humano. Eu eu tenho certeza, depois do orgulho, eu acho que a pior das influências que um homem ou uma mulher pode sofrer se chama solidão, porque vai chocar com a nossa natureza. Deus não nos criou para sermos solitários. A Bíblia diz que Deus é um Deus de família. A Bíblia diz em 2 Samuel que Deus, ele não tira a vida. 2 Samuel 14:14, eu estava pelejando para lembrar. Deus não tira a vida, mas ele cria meios para que o arrojado não permaneça para sempre arrojado, distante da sua presença. Deus deseja que Deus não tem prazer em tirar a vida de ninguém, pelo contrário, o desejo de Deus é que nós estejamos sempre na sua presença, sempre na sua comunhão. Esse é o desejo de Deus. O desejo de Deus é nos trazer para perto do seu coração, para perto dele. E essa história é a história de um homem solitário, de uma pessoa solitária, mas poderia também ser a história de uma mulher. Mas aqui relata a história de um homem, de uma pessoa dedicada. É uma pessoa de muitas virtudes, essa pessoa. Mas fala de algo que nós não atentamos e nós precisamos atentar aqui. A solidão pode também ser uma questão de opção, e nós temos que tomar cuidado com essas opções. Nós temos que tomar cuidado com certas escolhas que nós fazemos. Preste atenção, porque o sábio diz, havia um homem totalmente solitário. Eu não consigo compreender isso. Eu não consigo compreender uma pessoa totalmente solitária, porque eu sei que esse homem era muito trabalhador. Então, se ele era trabalhador, ele via pessoas, ele se relacionava com as pessoas, ele devia ter empregados. A Bíblia fala que ele era um homem muito rico, então ele devia ter, porque ninguém consegue naquele tempo prosperar sozinho. Então certamente ele tinha empregados, ele tinha secretários, escravos, talvez, naquela época tinha essa maldição. Então, ele certamente era um homem que se relacionava com as pessoas, mas mesmo em relação a isso, mesmo assim, mesmo ele tendo um grau de relacionamento, vendo pessoas, funcionário aqui, dando ordem ali, criados e tudo mais, empregados e tudo mais, a Bíblia usa um termo que eu quase não vejo na Bíblia, um homem totalmente
solitário. Então isso me faz entender que a solidão não era tanto uma questão assim, mas era uma questão assim. Era algo muito mais endógeno, era algo muito mais interno, né? Era algo muito mais aqui dentro dele. E esse tipo de solidão é a pior solidão. Então, ele não tinha filho, o texto relata, nem irmão, e a Bíblia diz algo que é estranho: trabalhava sem parar. Talvez para compensar a solidão, não sabemos. Ele trabalhava muito, trabalhava pra caramba, trabalhava demais. Uma pessoa que trabalha sem parar, ela vai enriquecer de qualquer forma, ela vai prosperar, ela vai ficar bem financeiramente. E o texto diz algo assim: contudo, seus olhos não se satisfaziam com a sua riqueza. Aqui entra agora a loucura, aqui entra agora, né, a mazela, aqui entra agora a patologia, a maluquice. Era alguém que olhava para o que tinha, olhava para as coisas que tinha. Já pensou, você trabalhar, comprar uma casa e olhar para aquela casa e não ter prazer naquilo, não ter alegria naquilo, trabalhar, comprar um carro bom, um carro bonito, olhar para o carro, mas aquilo não traz satisfação para o seu coração, não traz alegria. Você não consegue curtir, não consegue desfrutar, estuda, aí, né, trabalha, consegue uma profissão, e aí aquilo vira um objeto de escravidão, vira um instrumento de escravidão, e a pessoa fica presa ali, e ela trabalha, e ela conquista, mas quanto mais ela conquista, o texto diz que não há satisfação, não há alegria, não há prazer. Satisfação é o quê? Prazer, alegria, paz, né? É paz, é alegria, é contentamento. É você olhar para uma coisa e dizer: poxa, que legal, que bom, obrigado porque eu tenho isso. E então, trabalhava, contudo seus olhos não se satisfaziam com a sua riqueza. Não se satisfazia com a sua riqueza. Ele sequer perguntava. Era alguém que trabalhava tanto que nem raciocinava, parecia um animal, um burro de carga. Trabalhava tanto que não tinha tempo para ter prazer, não tinha tempo para curtir, não tinha tempo para descansar, não tinha tempo para se divertir, não tinha tempo para ir no shopping, não tinha tempo para fazer nada. E o texto diz assim: trabalhava tanto que sequer perguntava: por que eu estou trabalhando tanto? Por que eu faço tanto isso? Por que razão eu deixo de me divertir? Olha a Bíblia falando sobre diversão, sobre lazer. E Salomão fala uma coisa que é muito óbvia. Isso também é absurdo. É um trabalho por demais ingrato. É um trabalho por demais ingrato. Isso traz alguma revelação para nós nessa noite. Sabe, eu posso imaginar que o que Salomão está querendo nos dizer, que contentamento está estritamente relacionado à gratidão. Contentamento, satisfação, alegria, paz naquilo que você tem, está relacionado à gratidão. A gente precisa entender isso. Uma pessoa que não é grata, ela não consegue se contentar com o que ela tem. Ela sempre quer mais, já reparou? Ela sempre procura mais. Como Hughes uma vez perguntaram a ele: quanto dinheiro um homem precisa ter para ser feliz? Ele disse: sempre um pouco mais. Um pouquinho mais somente. Apenas um pouco mais. É assim. Nós estamos diante de uma pessoa que não somente é totalmente solitário, mas também não é grato, não tem gratidão no seu coração. Qual foi a última vez que você agradeceu a alguém por um gesto de amor, de carinho com você?
Qual foi a última vez que você fez isso? Eu não sei se o Vianney estava comigo uma vez, a gente chegou no posto de gasolina e o camarada jogou água no carro e lavou e pegou aquele rodo que eles têm, jogou para cá e foi no vidro do lado. É incomum a pessoa fazer isso. Geralmente ele joga no vidro da frente, limpa, mas o carro estava muito sujo. Eu já até contei isso aqui, ele foi, jogou no vidro do lado e arrastou para cá, arrastou para cá. E no tempo que o carro estava abastecendo, o cara quase lavou o carro todo. E eu chamei ele, abaixei o vidro e disse: quem mandou você fazer isso aí? Quem mandou você fazer isso? Você lembra, Vini? Você estava no dia? Não estava? Quem que mandou você fazer isso? Aí ele tremeu todo, tadinho. Ele falou assim: não, aqui é uma política do posto. Quando o carro passa, a gente tem que dar uma gabaritada e tal. Eu tirei R$20 do bolso. Falei: Deus te abençoe. Botei no bolso dele. Falei: Deus te abençoe. Oh. Aplauda ao Senhor, né? Ele é digno do nosso louvor. Aí eu tirei R$20 do bolso, botei no bolso dele e falei assim: rapaz, eu ia lavar o carro, você lavou o carro todo, então eu vou te dar o dinheiro. Eu ia pagar em outro lugar. Deus abençoe sua vida. Se hoje eu fosse um empresário, eu chamaria você para trabalhar comigo. Falei com ele, lembra? Mas eu falei: eu não sou, mas um dia vai aparecer um. Gratidão por aquilo que as pessoas... Ele tomou um susto, porque achou que eu estava brigando com ele, né? Mas eu não sei se é essa... Eu já gosto de dar susto nas pessoas, né? Aí eu sei que ele ficou tão feliz. A gratidão traz alegria para o coração das pessoas. Qual foi a última vez que você agradeceu o porteiro do seu prédio? Qual foi a última vez que você lembrou dele? Ou você é igual aquele camarada que quando vai no restaurante, na pizzaria, que quando sobra a pizza, você: vamos levar para o cachorro. Aí o menino diz: papai, não tem cachorro lá em casa não, cala a boca, menina. Qual foi a última vez? Não os restos, mas assim, qual foi a última vez que você pensou nisso? E, poxa, esses dias eu estava aqui, eu nem posso falar para Viviane isso, comendo uma coxinha. Aí, estava ali, meu Deus, eu já passo assim naquele lugar, oh meu Deus. Aí eu lembrei do porteiro lá: poxa, o cara está lá, não está comendo nada. A gente precisa fazer essas coisas, amados. A gente precisa lembrar das pessoas, ser grato. Às vezes não é muita coisa. Qual foi a última vez que você saiu, né, da igreja, que a irmã Márcia fez um pastelzinho gostoso? Você: pô, vou levar para o porteiro do meu prédio. Qual foi a última vez que você pensou nisso? Agradecer as pessoas. Então um cartãozinho, não precisa dar um cartãozinho: poxa, obrigado pelo seu serviço aí, obrigado pelo seu trabalho, Deus abençoe sua vida. Como você atende as pessoas com alegria? Quando foi que você foi grato com alguém? Quando é que foi que você disse do profundo do seu coração, não para o proforme, não por praxe apenas, né, mecanicamente, mas quando é que você disse assim, de fato, de verdade, para alguém, né: muito obrigado. Obrigado pelo que você está fazendo por mim. Obrigado pelo que você fez por mim. Obrigado por sua ajuda. Nessa semana, carro velho não solta peça, expulsa o que não precisa. Aí o Opala soltou lá uma peça, a tampa do óleo. Na verdade eu esqueci fora do lugar. Aí fui entrando no condomínio, caiu no chão. O seu João achou lá, o porteiro. Aí eu falei com ele: obrigado, seu João, muito obrigado que o senhor achou. Muito obrigado. Muito obrigado. Então, essa questão da gratidão também protege o nosso coração. E esse homem, ele não somente era totalmente solitário, mas ele era uma pessoa por demais ingrata. Quanto mais ele tinha, mais ele queria. Quanto mais ele tinha, mais ele estava insatisfeito. Você conhece gente assim? Quanto mais tem, igual o bicho homem, né? Quanto mais come, reclama, né? Quanto mais tem, mais reclama. Quanto mais tem, mais reclama. E quanto mais tem, mais reclama. Eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais. E gera uma ingratidão no coração. Pare para agradecer as coisas que Deus está fazendo por você, meu irmão. Agradeça as pessoas que Deus está colocando na sua vida, minha irmã, meu irmão. Agradeça as pessoas que Deus está colocando na sua vida, para te servir, para te ajudar, para te orientar, para te apoiar, para te ajudar. Agradeça as pessoas, agradeça a Deus primeiramente, aliás. Agradeça ao Senhor, tenha um coração grato
por tudo que o Senhor está lhe dando, por tudo que o Senhor está fazendo na sua vida. Agradeça a Deus, tenha um coração grato, desenvolva no seu coração. Nem tudo depende de você. Aliás, nada depende de você. Tudo depende de Deus. No Novo Testamento, na graça, tudo vem de Deus. Tudo que nós temos, né? A gente não canta aqui, tudo que tenho, tudo que sou, né? Tudo que tenho, tudo que sou, o que vier a ser, vem de ti, Senhor. Não é assim? Nunca me deixes esquecer que tudo que tenho, tudo que sou, o que vier a ser, vem de ti, Senhor. Vem de ti, Senhor, vem do Senhor. Tudo que você tem, vem do Senhor. Vem do Senhor. Vem do Senhor. Depois desse contraste, o sábio começa a dizer o seguinte, ele faz então uma comparação, ele relata a história de uma pessoa infeliz. De uma pessoa infeliz. De uma pessoa infeliz. Alguém que só trabalha para ganhar dinheiro. Alguém que só trabalha pensando naquilo que vai conquistar. E quando conquista, não tem alegria com relação àquilo, é alguém muito infeliz. Salomão está falando de alguém muito infeliz, na verdade. Alguém que é digno de pena. Ele está relatando para a gente, Salomão está tirando a fotografia e nos mostrando um tipo de pessoa que nós não devemos ser, em nenhum momento, em hipótese alguma. Uma pessoa infeliz, triste, sozinha, ingrata. Uma vez eu ouvi uma frase que eu achei muito legal, eu sempre falo isso. Tem gente que é tão pobre, tão pobre, tão pobre, que a única coisa que tem é dinheiro. Já ouviu isso? E é verdade. Era esse homem aqui. Pobre de alegria, pobre de contentamento, pobre de paz, pobre de gratidão, um monte de coisa. Só tinha dinheiro. E o que Salomão está falando para a gente, que tem que servir de alerta para a gente? Ele diz assim, é melhor ter companhia do que estar sozinho, porque maior é a recompensa do trabalho de duas pessoas. Salomão está chamando esse homem de uma pessoa ignorante, para não dizer burra mesmo. Salomão está dizendo, nós estamos diante de uma pessoa burra. Por quê? Porque ele está trabalhando muito, mas ele está trabalhando sozinho. Se ele de fato quisesse ser uma pessoa rica, próspera, ele deveria estar associado a uma outra pessoa, porque dois trabalham mais. Paulo usa essa expressão no Novo Testamento, ele na carta de Filemon, ele usa, eu vou falar isso para os irmãos talvez na semana que vem, não nesse contexto, mas na carta de Filemon é uma carta muito interessante, porque conta a história de um escravo. E só abrindo um parêntese, no domingo que vem, é dia 19, domingo que vem? Dia 20, na segunda-feira, é dia da consciência negra. É o dia da consciência negra. O Brasil comemora o dia da consciência negra. E no domingo eu vou falar sobre escravidão. Eu vou trazer uma palavra sobre isso para a igreja. Estou planejando isso. E essa carta de Filemon é uma carta lindíssima, é uma história lindíssima que conta a história de um escravo fujão chamado Onésimo, que foge de Filemon, e ele então se depara com ninguém menos do que Paulo na prisão. E Paulo então, ele prega o evangelho para Onésimo, Onésimo se converte, e Paulo manda uma carta, e é essa carta, ele escreve de volta para Filemon, dizendo o seguinte, recebe aí Onésimo, mas não como escravo agora, como irmão. É lindíssima. E no início dessa carta, ele usa uma expressão no Novo Testamento, que é sinergos, no grego sinergos, que significa cooperador. Ele chama Filemon de meu cooperador. E nessa carta, essa expressão cooperador, no grego, sinergos, significa junção de forças. Significa o seguinte, se você tem um animal, um cavalo, um animal de força, esse animal pode carregar uma quantidade de peso. Um exemplo, 10
10 toneladas. Mas se você junta esse animal com outro animal, os dois juntos não vão carregar 20 toneladas, eles vão conseguir carregar 40 toneladas. E isso é sinergia, sinergos. Então Paulo está dizendo que por conta do trabalho de Filemon, ele podia ir muito mais, ele podia fazer muito mais, ele podia avançar muito mais, por conta da ajuda de Filemon, da ação de Filemon, e ele então chama Filemon de cooperador. Então esse homem aqui se esqueceu de que se você tiver alguém na sua vida que é um cooperador, você vai prosperar mais. O sábio está dizendo que quando nós nos associamos com alguém, então existe um sinergismo, existe uma graça, existe uma força nisso, existe um poder nisso. Você já reparou que você pode levantar uma quantidade de peso, mas se um irmão, outra pessoa vier te ajudar, você pode levantar muito mais, você pode conseguir carregar muito mais, você pode fazer muito mais. Se você estiver trabalhando sozinho, eu estava aqui trabalhando e talvez por burrice minha também, não chamei ninguém para me ajudar, mas o marido da irmã Josete, o Cláudio, veio me ajudar, e nós então montamos essa estrutura. Às vezes eu gosto de fazer as coisas manualmente, eu gosto de servir também, e aí então eu estava aqui montando isso daqui, ele chegou, então com a ajuda dele eu consegui avançar mais. Eu, sem perceber, eu não ia conseguir terminar esse negócio naquele dia, mas com a ajuda dele nós avançamos muito mais, nós conseguimos muito mais, e nós então terminamos a estrutura, e nós armamos aqui o box truss, e ficou muito legal. Então, quando a gente tem uma ajuda, a gente faz mais. Se você tiver ajuda, se você tiver um cooperador, se você tiver uma cooperadora, você vai mais além, você vai fazer mais, você vai carregar mais, você vai fazer melhor, você vai produzir mais, você vai avançar mais. Isso também nas questões de alma, emocionais. Isso também nas questões espirituais. É importante a gente entender isso. Se você tiver alguém que te ajude, se você estiver lendo a Bíblia sozinho, se você estiver tentando interpretar as coisas sozinho, se você estiver tentando fazer sozinho as coisas de Deus, você vai chegar num lugar. Mas se você tiver ajuda, você vai mais além, você vai mais longe, você vai crescer mais, você vai avançar mais. Então, é melhor ter companhia. Não é melhor andar sozinho, não é bom andar sozinho. Pastor Carlos Alberto fala, e eu repito, quem anda sozinho ou caiu ou vai cair. É uma questão de tempo, de hora, de lugar. É melhor ter companhia do que estar sozinho, porque é maior a recompensa do trabalho de duas pessoas. Quem anda com outro, trabalha mais. Jesus sabia tanto disso, que quando mandou os discípulos evangelizarem, ele não mandou de um em um, ele mandou de dois em dois. Por quê? Porque eles poderiam fazer mais, porque eles iriam fazer mais. Se você estiver estudando sozinho, você vai aprender, mas se você estiver estudando com outra pessoa, você vai aprender muito mais, vocês vão aprender juntos, vocês vão aprender muito mais. E isso diz respeito também nas questões da palavra, da Bíblia. É ruim andar sozinho. É ruim ficar sozinho. É ruim fazer as coisas sozinho. É necessário ajuda. Jesus entendia disso, Jesus sabia disso, por isso que ele andou com as pessoas, por isso que ele chamou 12 homens para estar com ele, porque ele sabia que sem a ajuda, até mesmo o Filho de Deus entendeu que sem a ajuda, talvez ele não fosse cumprir, ele não conseguisse cumprir o projeto de Deus. Por isso ele chamou pessoas para estar com ele. Por isso Paulo tinha Timóteo, por isso Elias tinha Josué, tinha Eliseu, por isso Eliseu tinha Geazi. Por isso, Moisés teve Josué. Por isso que a gente vai ver nas Sagradas Escrituras, as pessoas que conseguiram fazer coisas notáveis na Bíblia, não foram super espirituais, não foram pessoas que tinham um favoritismo de Deus. Foram pessoas que obedeceram a Deus, mas foram pessoas que cumpriram princípios, foram pessoas que andaram com outras, foram pessoas que se relacionaram, foram pessoas que estavam juntas, foram pessoas que não preferiram estar só. A Bíblia diz que o solitário busca o seu próprio interesse. Então é necessário você entender que você vai prosperar financeiramente, espiritualmente e em todos os outros aspectos que você possa imaginar ou pensar, andando com pessoas que possam cooperar com você. Ele fala também
Ele está falando da parte financeira aqui. Salomão está usando uma linguagem, gente, literária. Ei, se vocês trabalharem com outras pessoas, se vocês trabalharem em equipe, se vocês trabalharem juntos, vocês vão prosperar mais. Não tem esses reality show que passam por aí na televisão? Perceba que as pessoas elas tentam montar as suas equipes. Por quê? Porque elas sabem que isso é uma estratégia de poder vencer, de poder avançar, de ganhar um pouco mais. Salomão está dizendo que se nós trabalharmos e cooperarmos com as pessoas, nós vamos prosperar mais. Mas não somente isso. Ele está falando também de um outro aspecto da vida das pessoas, que é o seguinte, versículo 10. Se um cair, o amigo pode ajudá-lo a levantar-se. Mas pobre, olha o que ele fala, qual é a expressão que ele usa? Pobre do homem que cai e não tem quem o ajude a levantar-se. Salomão está dizendo para nós que nós vamos passar por momentos difíceis na nossa vida. Salomão está dizendo para nós o seguinte: ei, cuidado, você não vai fazer tudo sozinho. Ei, preste atenção, você precisa das pessoas. Sabe, o que é o cair? O que é um tropeço? Você já caiu? Já caiu? Já caiu mesmo no chão de se esborrachar? Eu já tomei umas quedas muito feias na minha vida. Muito feias. Eu já caí na porta do ônibus. Imagine, 15 anos. Tapa os ouvidos aí, Viviane. Vindo do Senai. O ônibus cheio de menininha. Nossa, eu querendo impressionar as menininhas. Tinha uma dentro do ônibus que eu estava de olho. Eu vindo da escola e ela indo para a escola. E eu fui subir no ônibus correndo. Blum, blum. Todo mundo dentro do ônibus. Caiu na porta do ônibus. Quando eu levantei a cabeça, todo mundo, tá vivo? Todo mundo, acabou tudo. Pense na vergonha. Mas a queda mais séria que eu tive foi no exército. Estava fazendo um exercício e tinha um tablado no chão e saltitando até chegar a minha vez de ir para o aparelho, e eu pisei na quina do tablado e eu tive uma lesão séria, né, nesse pé esquerdo, que até hoje de vez em quando me traz problemas, e foi maltratado na época. Depois, levando Fernandinha para o centro de saúde, quase que eu caio com ela. Eu tinha uma deficiência, eu não tinha firmeza. Se uma formiga, eu estou falando sério, eu não estou brincando não. Eu já tropecei num palito de picolé. Você passou, está exagerando. Não é não, exagero não. Era uma lesão tão séria, que de 1993 até 9 anos atrás, quando Fernandinha nasceu, eu não sei o que é passar um mês que eu não torcia o pé, machucava, era terrível. E há 9 anos atrás, então eu fiz uma fisioterapia, porque eu caí levando Fernandinha para vacinar, ela bebê, eu levei ali naquele centro de Amaralina, esqueci a carteira, aí eu saí, deixei ela com Viviane, saí para pegar a carteira de vacinação e eu caí. Eu tropecei num buraco no asfalto, eu pisei em falso, caí. E tive toda hora, eu às vezes em Jaguaquara, eu indo para reuniões e cultos, eu caía no meio da rua. E era uma dor insuportável, da lágrima descer, é terrível, é pior do que quebrar o pé. Era muito ruim. Eu já tomei algumas quedas. E em algumas dessas quedas, eu não tive ninguém para me ajudar a levantar. Eu não sei se é pior cair ou tentar levantar sozinho. Eu não sei o que é pior. Se é cair ou tentar levantar sozinho. E quando a queda é uma queda emocional? Ou quando a queda é uma queda moral? Ou quando a queda é uma queda espiritual? A gente precisa de pessoas. Eu ouço às vezes, não com palavras, mas com gestos, as pessoas dizendo, eu não preciso de ninguém. É uma grande bobagem isso. É uma grande bobagem. Nós precisamos uns dos outros. É através de uns dos outros que nós somos edificados, somos curados, somos confrontados, somos tratados. Você precisa de pessoas. Salomão está dizendo que se você andar sozinho,
E se você cair, você não vai ter ninguém para te levantar. E isso é muito perigoso. Nós precisamos de pessoas, porque tem momentos na nossa vida que nós caímos, ou nós recaímos. Existem recaídas, existem quedas, existem tropeços que nós passamos por dificuldades, passamos por lutas espirituais, lutas emocionais, nós passamos por muitas coisas, nós enfrentamos muitas dificuldades. E nós precisamos, nós dependemos, a nossa vida, a nossa saúde depende disso, depende de pessoas, depende de irmãos, depende de amigos. Nós precisamos de amigos verdadeiros, de pessoas que nos falem a verdade, pessoas que nos ajudem, que nos confrontem, que digam, olha, isso que você está fazendo não está certo. Nós precisamos de pessoas que nos levantem, que nos levantem. Nós precisamos de pessoas para nos levantar. Cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Amém? O cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Ele fala algo mais. E tem muita gente caída, orgulhosa. O orgulho precede a queda. Se você tiver orgulho no seu coração, essa é a segunda das piores influências, porque a solidão é uma, mas o orgulho é a pior, porque o orgulho sempre gera queda. O orgulho precedeu, na verdade, a queda de Satanás. Ele caiu por causa do orgulho. Primeiro houve orgulho no coração dele, e depois ele caiu, ele foi separado de Deus, ele foi precipitado, ele se precipitou. Nós precisamos entender essas coisas, orgulho, esse sentimento de independência. Nós precisamos uns dos outros. E tem um outro aspecto que eu acho profundo e interessante, porque o sábio continua dizendo, e tem a ver agora com a questão emocional. A primeira questão está relacionada aos nossos objetivos. A segunda questão está relacionada às circunstâncias da vida. Você pode estar passando aqui, você pode estar caindo, você pode estar andando aqui, você pode cair. Não estou jogando praga em ninguém, não. Mas só estou dizendo que a gente pode passar por um lugar que tem um buraco que a gente não vai ver aquilo, a gente pode cair. A gente sofre circunstâncias da vida por estarmos num mundo caído. Sim ou não? A gente passa por coisas, Salomão está dizendo que nós passamos por coisas nessa vida que não tanto depende, nem tanto depende de nós, são circunstâncias, são problemas. A gente precisa de pessoas para nos ajudar. Mas a terceira questão, ela tem a ver com uma questão emocional, afetiva. Olha que coisa interessante. Se dois dormirem juntos, vão manter-se aquecidos. Como, porém, manter-se aquecido sozinho? Como é que a gente vai manter-se aquecido? Como é que você vai aquecer o seu coração? Ele está falando de outra coisa agora, gente. Ele está falando de sentimentos, de coisas afetivas, profundas do coração. É horrível, amados, estar sozinho, é ruim, não é bom. Deus não nos criou, sabe? Existe um aspecto interessante na criação que Deus não gostou. A Bíblia não fala isso, é eu que estou falando, mas eu tenho certeza disso. Porque Ele mudou a situação. Se tivesse bom, Ele tinha deixado do jeito que estava. A Bíblia diz que quando Deus criou tudo, Ele diz que tudo era bom. Quando Ele cria o homem e a mulher, Ele diz assim, tudo é muito bom. Tudo que Ele fez era muito bom. Mas antes de dizer isso, Ele viu algo que não era bom, não. Ele não gostou de algo. Ele não gostou da solidão de Adão, amados. Quando Adão estava lá, tadinho, contando os bichinhos, chupando o dedo, todos os bichinhos tinham seu par, só Adão que não tinha. Aí ele estava lá, tadinho, olhando para um lado, olhando para o outro. Cadê o meu? Cadê a minha? Então Deus viu aquilo e Deus se angustiou com aquilo. A Bíblia diz que quando Deus olhou e viu Adão sozinho, Ele falou, vou criar para ele uma ajudadora, uma mulher. E Ele cria para Adão uma mulher, Ele cria uma companheira, uma parceira para ele. Ele dá a Adão a ajuda dele, o melhor dele, a ajuda do alto, Ézer.
idônea, ajuda de Deus, ajuda do próprio Deus. Deus dá a Adão, e ele diz: deixará o homem, o seu pai, a sua mãe. Por que ele fala o homem? Porque foi o primeiro. Deus trabalha com hierarquia. Adão foi criado primeiro. Então, deixará o homem, o seu pai, a sua mãe, unir-se-á à sua mulher, e serão ambos uma só carne. Vão se esquentar. O homem vai deixar o seu pai e a sua mãe, e ele vai arranjar uma companheira, ele vai arranjar um cobertorzinho de orelha, e ele vai se esquentar. Eles vão se esquentar, vão se esquentar, não é isso? Vão se aquentar, vão se juntar. Deus viu isso, Deus quis assim, amados. Deus quis assim. Se dois dormirem juntos, vão ser aquecidos. Como, porém, serão aquecidos sozinhos? Como é que o nosso coração fica sozinho? O que Salomão está falando é isso. Como é que seu coração fica sozinho? Como é que o seu coração está sozinho? Deus não deseja isso. Deus não deseja que você ande sozinho. Deus não deseja que você trabalhe sozinho. Deus não deseja que você tropece sozinho. Deus não deseja que você viva só, solitário, sozinho. Não. Deus deseja te dar alguém para te aquecer. Alguém para proteger o seu coração. Alguém para proteger suas emoções. Alguém para proteger os seus sentimentos. Qual é a função de um cobertor? Não é proteger do frio, não é jogar por cima, não é trazer proteção para a gente. Relacionamentos protegem, amados. Deus deseja que nós nos protejamos uns aos outros. É isso que faz o relacionamento. Eu protejo Viviane, mas ela também me protege. Eu cuido dela, mas ela também cuida de mim. Eu supro as necessidades dela, mas ela também supre as minhas. Ela fala, eu ouço. Isso só quando chega do trabalho, viu, gente? Ela descarrega tudo, ela derrama o HD, mas eu tenho prazer em ouvi-la, não é, meu amor? Eu não fico reclamando, não é, Terta? Eu tenho prazer, ela chega do trabalho e eu já percebo quando o dia não foi bom. Aí ela já chega, Aí eu falo, desembucha logo, vai. Você quer falar? Fala, desembucha. Aí a gente já vai conhecendo o outro. Deus criou assim, Deus quer assim, queridos. Agora tem um detalhe. Você precisa ter a pessoa certa. Guarda isso no seu coração. Antes só do que mal acompanhado. Mas não só isso. Olha o que diz a palavra. Não somente isso. O pastor já vai puxar a sardinha para o lado dele, né? Homem, não. É melhor morar numa terra deserta do que com uma mulher rixosa e irritadiça. O que é uma mulher rixosa? Você sabe dizer? O que é uma mulher rixosa? Hã? Não, não é só isso não. A irritadiça é isso. Reclamona. Sabe o que é uma mulher rixosa? Briguenta. Crenqueira. A toalha está fora do lugar. O sapato está no meio da casa. A camisa está não sei onde. Crenqueira. É melhor morar numa terra deserta. Deserta, é a Bíblia que está falando. Não sou eu não, gente. Não sou eu não. É a Bíblia. É melhor morar numa terra deserta do que com uma mulher rixosa e irritadiça. Agora a minha pergunta é: Deus quer que as pessoas morem numa terra deserta ou quer que você deixe de ser rixosa e irritadiça? Qual é a questão aqui? Deus quer que a gente... Porque tem homem rixoso também, viu? Não é só mulher não. Né? Não estou falando aqui da mulher porque é o que está escrito. Mas tem homem também enjoado, chato, crenqueiro, brigão. Nossa, e homem rixoso é pior do que mulher rixosa.
Outra coisa, também que não é bom a gente se associar. Lança fora o escarnecedor e se irá a contenda e acabará a questão e a vergonha. Por quê? É melhor um bocado seco e com ele a tranquilidade do que a casa cheia de iguarias com desavenças. Olha aí. É melhor um bocado seco e com ele tranquilidade. É melhor você ter pouco, mas nesse pouco você ter paz, ter tranquilidade, do que a casa cheia de prosperidade, de iguaria, de coisas boas e com desavença. Ninguém vive em paz, ninguém vive bem. Ninguém vive bem. Então, é importante a gente entender nessa noite que nós temos necessidade de ter um cobertor de orelha. Nós temos necessidade de uma esposa, de um marido. Você precisa disso, nós precisamos disso. E eu vou mais além até, sabe? Eu acho, amados, talvez eu não quero aqui, passou lá na igreja, incentiva o divórcio, incentiva a separação. Eu não estou falando isso, não estou dizendo isso. Mas o que eu estou dizendo é o seguinte: se você está separado ou está separada, e não há condições de você retornar para o seu cônjuge, para o seu marido ou para a sua esposa, ore ao Senhor para Ele te dar uma pessoa segundo o teu coração. Ore a Deus por isso. Ore ao Senhor por isso. Deus vai ouvir a sua oração, o seu coração. Por quê? Porque o Deus que eu creio que nós servimos, Ele é perdoador dos nossos erros, do passado, do presente e do futuro. Ele é perdoador dos nossos erros. E Ele é o Deus da segunda chance, amados. Ele é o Deus da restauração. Se puder restaurar o seu relacionamento com o seu marido, amém, glória a Deus. É o ideal. Mas se seu marido já estiver vivendo com outra pessoa, ou sua esposa estiver vivendo com outra pessoa, não há possibilidade de restauração mais, não tem jeito de fato, ore ao Senhor para Ele te dar uma outra pessoa. Peça a Deus com sinceridade. Não deixe a religiosidade de ninguém, porque... Não, amados, que é isso? Que Deus é esse? Deus que perdoa, sabe? Os nossos pecados, nossas falhas, nossa ignorância, perdoa os nossos erros. Ele perdoou, amados. Agora é hora de reconstruir a vida. Porque tem gente aí ensinando que a pessoa tem que ficar sozinha, solitária o resto da vida agora. Cuidado com esses ensinos malucos. Um dia eu estava numa reunião, estava uma disputa com relação a isso. Porque a pessoa separou, PPP e tal, se casar de novo, ela está em adultério, e PPP e tudo mais. Eu só ouvindo a conversa, e eu me irritei com aquele negócio. E eu disse assim, essa doutrina... Não, eu falei assim, lá na igreja, a gente só não usa essa doutrina por causa de um besteirinho, um detalhezinho. Mas eu tinha vontade até de usar essa doutrina, mas lá eu não uso só por causa de uma besteirinha. Pessoal, o que é? Você quer do diabo? Só por causa de um detalhe, porque é do diabo. Todo mundo saiu da mesa, correu, foi embora. Que história é de ficar botando julgos na vida das pessoas, irmãos? Deus veio para tirar os nossos julgos, para tirar nosso julgo. Eu não estou aqui incentivando ninguém a se separar. Deus aborrece o divórcio. É errado, é pecado, está errado. Mas aconteceu. Vai errar de novo ficando sozinho? Vai permanecer? Não. E a mulher samaritana que Jesus disse para ela, tiveste 5... será que os 5 maridos daquela mulher morreu, meu Deus do céu? Eu é que não queria casar com ela. Se eu soubesse disso, de forma nenhuma. Não, amados, ela foi rejeitada 5 vezes. E aí agora está vivendo irregular. E Jesus falou assim, tivesse 5 maridos. O que agora tem não é teu marido. E Jesus tratou ela com tanto carinho, com tanto amor. Ela levou uma cidade inteira para Ele. Estando no pecado. Mas ela foi restaurada, depois ela abandonou o pecado.
Ore ao Senhor. Pede alguém para dormir com você, mas pede alguém de Deus. Faça a coisa certa. Peça alguém do Senhor. Peça alguém enviado do céu, enviado de Deus. Vai vir, creia que vai vir. Creia que o Senhor vai enviar. Cuidado também com os enviados de Satanás também. Cuidado também, ou as enviadas também. Cuidado. Cuidado. Cuidado com aquele ou aquela que pode destruir sua vida. Cuidado, cuidado com isso. Muito cuidado. E por último, está falando de capacidade e de vitória, de conquista. Não conheço ninguém que quer ser um fracassado na vida. Eu não conheço. Um homem sozinho pode ser vencido, mas dois conseguem defender-se. Está falando de coisas espirituais aqui agora. Se você andar sozinho, você vai perder todas as lutas contra o diabo. Você pode vencer ele aqui, mas ali ele te derruba, ele lhe pega. Você pode ganhar uma batalha, mas a guerra ele arrebenta com você. Você pode vencer um detalhe, você pode vencer um aspecto, mas lá na frente ele dá a volta por cima e te derruba. O sábio está dizendo, um homem sozinho pode ser vencido, mas dois conseguem defender-se. Dois conseguem defender-se. O sábio está dizendo de vida espiritual agora. Isso é muito importante também. Isso é muito importante, amados. Não adianta você ser próspero, você ser bem casado, você não ter problemas na sua vida, está tudo direitinho, mas o inimigo está toda hora obtendo vitória contra você. O inimigo está toda hora te vencendo, o inimigo está toda hora te derrotando, o inimigo está toda hora destruindo a sua vida, acabando com você, tirando a sua comunhão com Deus, atrapalhando a sua comunhão com o Senhor. Não adianta isso. Não adianta você estar bem, porque eu não tenho problema com as dificuldades da vida, as circunstâncias da vida, está tudo beleza para mim, eu estou bem, a minha vida emocional, afetiva está tudo bem, eu amo a minha mulher, ela me ama também, com relação a finanças, estou vivendo o melhor momento da minha vida, mas o cangote do capeta, o bafo do capeta está aqui, na gente, querendo devorar, destruir, arrebentar. Então, sabe, amados, o sábio está dizendo o seguinte: se nós tivermos cuidado com relação a esse entendimento do princípio da comunhão, nós não vamos deixar de prosperar porque trabalharemos sozinhos. Nós, se cairmos, não vamos ficar caídos, porque teremos alguém para nos levantar, teremos alguém para nos ajudar. Se os problemas da vida, as dificuldades, as circunstâncias, os tropeços, os levantes, se as coisas da vida, as tempestades, as lutas, as tribulações vierem, nós vamos levantar, nós vamos superar, vamos passar por elas, ele está dizendo. Se a gente tiver alguém, se a gente tiver um parceiro, se a gente tiver um irmão, se nós estivermos em comunhão, nós vamos estar juntos, nós vamos vencer isso aí. Se nós tivermos dificuldades afetivas, nós vamos superá-las também, porque vamos andar com alguém, mas também nós precisamos vencer espiritualmente. Não adianta você ser bem relacionado, bem financeiramente, mas espiritualmente a sua vida ser uma porcaria. Não. Um homem sozinho pode ser vencido, mas dois conseguem defender-se. Por quê? Porque um cordão de 3 dobras. E aqui entra uma coisa interessante, está entrando uma terceira circunstância. Olha que coisa tremenda aqui. Nós temos que entender aqui a palavra de Deus. Entenda, abra essa cabeça dura em nome de Jesus.
Entenda de uma vez por todas as coisas de Deus. Quando você se associa a alguém, quando você não anda sozinho, porque o pessoal fica pegando esses versículos aqui para casamento, tem nada a ver com casamento isso aqui, pode ser usado lá, até pode ser usado, mas na verdade, não é isso que o sábio está falando. O que Jesus diz a respeito de 2 ou 3 reunidos? O que Jesus diz? O que Jesus diz? Onde estiverem dois ou 3, eu ali estarei com eles. Com eles. Se você andar com alguém, se você se associar a alguém, se você tiver alguém na sua vida, um discipulador, uma discípula, se você estiver dando cobertura a alguém, você está recebendo cobertura, Jesus vai estar com você ali. E quando o diabo vier, ele vai bater de cara com Jesus. Não vai pegar 2 patinhos na lagoa. Oh, Jesus, não! Jesus está ali, está com você. Não vai pegar, aliás, 1 patinho na lagoa, não. Não vai pegar uma pessoa vulnerável, não. Não vai pegar o irmão ou a irmã sozinha, não. Quando tiverem 2 ou 3, há uma terceira figura ali. O nome dessa terceira figura é Jesus. Por isso que é importante nós andarmos juntos, porque o Senhor, Ele está no meio da comunhão, Ele ordena a bênção no meio da comunhão, Ele anda na comunhão, aonde nós estamos, aonde há comunhão, aonde nós estamos reunidos, aonde há 1 ou 2, Ele está ali, e quando Jesus está, há uma dobra mais forte, há uma unção mais forte, há um poder mais forte, existe uma dobra especial, e ele chama o cordão de 3 dobras, não se rompe com facilidade. Por quê? Porque o Senhor está ali. Aleluia mesmo, glória a Deus. Fica de pé em nome de Jesus.